Fala pessoal, espero que esteja tudo ótimo com você e com a sua família. Neste vídeo a gente vai falar sobre um crime, um absurdo que está acontecendo com o nosso sistema financeiro, que é uma política econômica dos governos anteriores e que o governo atual mantém essa política econômica. Que isso fique claro, não é uma mudança do governo atual. Na verdade, o governo atual deveria mudar, mas não mudou. Continua com o mesmo modus operandi dos governos anteriores, o que é um completo absurdo e é crime o que está acontecendo. Então a gente vai falar de forma clara, simples e objetiva para você aqui. Você está sendo enganado. Mas antes de entrar no assunto, antes de explicar a você, eu peço a você que dê o like no vídeo. Se ainda não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal e clique no sininho para ativar as notificações. Se possível também, deixe seu comentário lá embaixo, diga se você gostou do vídeo, se não gostou e o mais importante, compartilhe esse vídeo para que as pessoas saibam o que é que realmente está acontecendo, o que é que está prejudicando a nossa economia, a economia do país. Que isso fique claro. Então é isso. Seja muito bem-vindo ao canal, fique à vontade e vamos ao assunto. Enquanto o mundo inteiro estava acompanhando as eleições nos Estados Unidos, aqui o Senado Federal aprovou por 56 votos a favor e 12 votos contra o projeto de lei 3877 de 2020, que trata da autonomia do Banco Central. E a imprensa não fala, não divulga o que é que está por trás, o que é que está nas entrelinhas desse projeto, que é um verdadeiro assalto à sociedade, é um verdadeiro crime contra a sociedade que já está sendo cometido, certo? Com as operações compromissadas. São operações ilegais, não há previsão legal alguma para o Banco Central fazer essas operações compromissadas e a gente vai já falar sobre isso. Mas esse projeto 3877 é completamente inconstitucional e ilegal, certo? Ele é contra a Constituição, ao passo que não há fonte de recurso para garantir esse projeto e tem que ter fonte de recurso, certo? É uma despesa criada para a União e não há fonte de recurso, não foi indicada em momento algum do projeto, em nenhuma parte do projeto existe a indicação da fonte de recurso, bem como a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela determina que qualquer despesa, ela tem que fazer parte do orçamento fiscal e também não existe essa previsão, ou seja, a lei é inconstitucional e é ilegal. Completamente absurdo o que o Senado Federal fez, aprovando esse projeto de lei aqui, que agora segue para a Câmara, então ainda não está valendo, certo? Ainda temos como derrubar esse projeto e como é que você vai fazer como cidadão. Você vai entrar em contato com todos os deputados federais do seu estado. Você vai entrar em contato, você vai mandar e-mail, você vai ligar, você vai mandar mensagem, você vai entrar em contato com todos eles. Não importa se você votou ou não, não importa. Isso daqui é um crime contra a sociedade. O que está acontecendo no Brasil é criminoso e é um crime contra a nossa nação. É um absurdo tudo isso daqui que está acontecendo, ok? Então que fique claro, para começar, é ilegal, é inconstitucional esse projeto de lei. Vários projetos foram negados porque não tinha a fonte de recurso indicada no projeto e também não dizia qual era o impacto no orçamento fiscal. Vários projetos, milhares de projetos já foram negados só por causa disso. Foram reprovados por causa disso. E agora esse, que é um completo absurdo, foi aprovado, certo? E segue agora para a Câmara, mas você tem o dever, tem a obrigação de entrar em contato com o seu deputado, o deputado do estado, certo? Os deputados federais do seu estado, e exigirem que eles não aprovem esse crime aqui contra a nação. Ponto. Simples assim. Agora a gente vai explicar para você que crime é esse e por que é tão absurdo o que está acontecendo, certo? Vamos lá. Autonomia do Banco Central. Projeto de lei 3877 de 2020. Isso daqui que eu vou falar, a imprensa não fala. Por quê? Porque os bancos pagam muito dinheiro para a imprensa. Simples assim. Então eles não vão divulgar isso daqui. Certo? Você vai encontrar alguma coisa sobre isso aqui na Auditoria Cidadã da Dívida, certo? É o canal e também tem um site Auditoria Cidadã da Dívida. E também você vai encontrar o Eduardo Moreira falando disso daqui, desse crime aqui, ok? Então vamos lá. Aprovado pelo Senado Federal em 3 de novembro de 2020. Olha aí, enquanto todo mundo estava preocupado com as eleições americanas, o Senado Federal foi lá e aprovou esse projeto criminoso, ok?
Então é importante que a gente fale esses 3 pontos aqui. A gente vai começar pelo ponto 1. Compra de títulos podres sem limites. Uma das medidas adotadas pelo Ministério da Economia para aquecer a economia, para melhorar a economia durante esse momento de pandemia, foi justamente autorizar o Banco Central a comprar títulos de qualquer espécie, de qualquer valor, certo? E aí os bancos empurraram os títulos podres. O que são títulos podres? São títulos que não têm valor nenhum. Por quê? Porque nem os bancos conseguiram cobrar essa dívida, certo? Por exemplo, o banco emprestou algum dinheiro para uma pessoa física ou jurídica, ok? E a pessoa não pagou. E esse título está lá, certo? No banco. Só que já está lá há 10, 20 anos, 15 anos. E o banco não conseguiu reaver o dinheiro de forma alguma. É considerado título podre, não vale mais nada. Mas aí o Banco Central foi muito bonzinho, o Banco Central, e comprou esse título dos bancos. Simples assim, sem limite. Qualquer título, certo? De qualquer valor, a quantidade que o banco tinha, o banco pôde empurrar para o Banco Central. E o Banco Central comprou esses títulos podres e agora é uma dívida da sociedade. Porque aquele dinheiro ali não vale nada. O governo federal não tem como reaver esse dinheiro de forma alguma. Beneficiou quem? Os banqueiros. Simples assim, certo? Essa foi a primeira medida, uma das primeiras medidas para amenizar o impacto da pandemia no Brasil. Um grande absurdo. E o governo justificou dizendo que o governo federal americano, o Banco Central americano faz isso, o Banco Central europeu também faz isso e tudo. Só que lá o motivo foi completamente diferente. Lá os bancos estavam quebrando. Os bancos estavam quebrando. Então foi uma forma do governo ajudar a economia, certo? Que também é errado, porque os bancos foram completamente irresponsáveis, mas a gente não vai entrar nesse assunto. E aí, o governo federal veio e disse a mesma coisa. Ah, não, a gente vai ajudar. Ajudar quem? Ajudou os bancos. Porque os bancos têm lucro aqui. Lá eles estavam quebrando, aqui eles estão com lucro. Então o governo veio e comprou esses títulos podres. Um grande absurdo, isso é um crime. Foi isso que o governo federal fez por meio do Banco Central. É só para você abrir seus olhos e ver o absurdo que é. A imprensa divulgou isso, mas não fala que é título podre. Não fala que o governo nunca mais vai ver esse dinheiro. Ponto. Mas os bancos já receberam esse dinheiro e estão aplicando. Simples assim. O seu dinheiro, o meu dinheiro, o nosso dinheiro, o dinheiro da sociedade. E aí, outra medida do governo federal, do Ministério da Economia, foi autorizar o Banco Central a liquidez de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Isso no segundo dia foi decretado o estado de calamidade pública pelo governo federal. No dia seguinte, o Banco Central autorizou a liquidez de 1 trilhão e 200 bilhões de reais para os bancos, dizendo que esse dinheiro aqui é para os bancos emprestarem à sociedade, emprestar às pessoas físicas e pessoas jurídicas. Mas isso não aconteceu. O próprio ministro Paulo Guedes, logo depois de uns 2 meses, 1 mês e pouco, ele disse: o dinheiro, aquele 1 trilhão e 200 bilhões, está empossado nos bancos. Empossado nos bancos, vírgula, ministro. Vamos lá. O que é que acontece? Agora a gente vem para o nosso ponto-chave. Então preste bastante atenção. Apesar de ser didático, mas preste bastante atenção. É o ponto 3. Sobra de caixa, remunerada pelo Banco Central diariamente. A sobra de caixa é remunerada pelo Banco Central diariamente. O que é essa sobra de caixa? Todo o dinheiro que estão nos bancos, certo? Depositado por você, por mim, pelas empresas, pelo próprio governo, certo? Todo o dinheiro que estão nos bancos, os bancos, teoricamente, poderiam emprestar tudo. Mas aí o governo, para garantir a segurança do sistema financeiro, o que é que o governo diz? Do sistema bancário. O que é que o governo diz? Tem que ter o depósito compulsório, ou seja, o depósito obrigatório. Os bancos devem fazer um depósito obrigatório, certo? Tem que depositar esse dinheiro para garantir a solidez do sistema, ok? Então, todo esse dinheiro que está nos bancos, que estão emprestados nos bancos, certo? Que estão lá depositados nos bancos, parte desse dinheiro, aproximadamente 30%, deve ser depositado. O banco não pode emprestar esse dinheiro de forma alguma. Mas todo o resto é sobra de caixa. Todo o resto é sobra de caixa. Inclusive esse 1 trilhão e 200 bilhões de reais aqui que o Banco Central autorizou.
inclusive esse dinheiro aqui, certo? Todo o resto é sobra de caixa. Todo o restante é sobra de caixa. E essa sobra de caixa é justamente para os bancos emprestarem à sociedade. A pessoa física, a pessoa jurídica, não importa, é para emprestar. E, obviamente, a juros baixos, porque eles pegaram esse dinheiro aqui na maior moleza do mundo, certo? Então, esse é o objetivo. Essa sobra de caixa é para emprestar o dinheiro para a sociedade. E assim, se você tem 1 trilhão e 500 bilhões disponíveis para a sociedade, os juros têm que ser reduzidos. Simples assim. Mas aí o que é que acontece? O banco ele não empresta para a sociedade a juros baixos, então as empresas elas não têm como pegar esse dinheiro. As pessoas físicas elas não têm como pegar esse dinheiro. Por quê? Porque não é interessante para o banco correr esse risco de emprestar para uma pessoa física ou uma pessoa jurídica e não receber esse dinheiro. E outra, se emprestar 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, ou 100 mil reais, ou 5 mil reais, não importa, a pessoa não vai pagar de uma vez esse dinheiro. A pessoa vai pagar em parcelas. Digamos aqui 60 parcelas. Então aí daqui que o banco recupere o capital que ele emprestou para você, para sua empresa, não importa, certo? 10 milhões, 20 milhões, 5 mil reais, 1.000 reais, não importa, certo? Você pagou ali 60 meses. Então o banco ele vai recuperar o capital que ele emprestou em 40 meses, em 30 meses, por aí, certo? 25 meses, dependendo da taxa de juros. Então o banco ainda vai passar aí 2 anos, 3, 4 anos para recuperar o dinheiro que ele emprestou, o capital para você. Só que o governo federal, atualmente, o Banco Central, certo? Isso é uma política econômica que já vem acontecendo, não é de hoje, certo? O governo atual não mudou essa política. Na verdade, está tentando, ou espero que não, legalizar aqui por meio desse projeto de lei, ok? É a sobra de caixa remunerada pelo Banco Central nas operações compromissadas, que é uma coisa inventada, isso não existe, certo? Isso não existe, é ilegal, é ilegal. Não há previsão nenhuma para o Banco Central, para o governo federal fazer isso, operações compromissadas. Não há previsão legal nenhuma. Quem faz isso deveria estar preso, simples assim, ok? Isso aqui é um crime contra a sociedade, não é só contra o sistema financeiro, é contra a sociedade, não é só contra o governo, é contra a sociedade no geral, ok? Então, o que é que o banco faz? Ele deixa de emprestar a você, porque ele vai demorar para receber, e ainda tem o risco de não receber. Ainda tem um risco da empresa quebrar e não pagar o banco. Ele tem que executar e não vai conseguir, certo? Então o que é que o banco faz? Vou mandar para o Banco Central. O Banco Central remunera a sobra de caixa. Todo final do dia, preste bastante atenção. Existe uma sobra de caixa no banco. Recorde de setembro de 2020. Setembro de 2020, recorde. 1 trilhão e 700 bilhões de reais foi a sobra de caixa dos bancos. Recorde. Recorde. Setembro de 2020, 1 trilhão e 700 bilhões de reais que deveriam estar disponíveis para a sociedade a juros baixíssimos, talvez até negativos, certo? O que é que acontece? Os bancos deixam de emprestar para a sociedade, deixam de disponibilizar 1 trilhão e 700 bilhões para a sociedade, porque sabe que o governo federal vai emitir títulos da dívida pública por meio do Tesouro da União. O Banco Central pede a emissão dos títulos, o título é emitido, o Banco Central repassa para os bancos e pega o dinheiro, fica com a sobra de caixa. Todo dia isso acontece. E qual é a diferença? A diferença é que no outro dia o banco pode pegar o dinheiro de volta. No outro dia o banco pega o dinheiro de volta e é remunerado, já volta com juros. Aí você diz para mim, mas os juros está muito baixo, professor. 2% ao ano os juros da taxa Selic. É verdade. Pena que essa emissão de títulos não é pelos juros da taxa Selic, mas é pela média dos títulos que já foram emitidos para a União, que atualmente essa média corresponde a 9% ao ano. Então, me diga você, é interessante o banco emprestar para você, que vai pagar em 60 meses ou em 48 meses, ou para a sua empresa, que o banco vai pagar em 72 meses, 120 meses, você vai pagar o banco em 120 meses, certo? Há uma taxa de juros aí de 0,5% ao mês, ou 0,3% ao mês, ou 1% ao mês, certo? Ou 2% ao mês. Ou é melhor o banco pegar esse dinheiro todinho aqui, 1 trilhão e 700 bilhões de reais, e emprestar para o governo que ele sabe que vai receber no outro dia. E no outro dia, na hora que ele quiser, esse dinheiro ele vai receber de volta, sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma, e remunerado a 9% ao ano, garantido.
sem risco nenhum, risco zero. 9% ao ano, você pode pensar que é pouco, é pouco quando você fala de R$1.000, R$100, 9% ao ano, em cima de R$100 é pouco. Mas quando você pega 1 trilhão e 700 bilhões de reais, 9% ao ano, é um lucro gigantesco e absurdo que está indo somente para os banqueiros. Simples assim. E aí você me diz, é interessante para o banco disponibilizar esse dinheiro todinho aqui para a sociedade com risco de não receber? Ou é melhor deixar para o Banco Central remunerar ele de forma garantida a 9% ao ano? É muito melhor pegar todo esse dinheiro e dizer, governo, me pague. É muito melhor. O problema é que essa operação ela é ilegal. Não há previsão em lei. Estão tentando legalizar ela agora. E a gente tem a obrigação de impedir esse crime aqui, esse absurdo. Ok? Acabou? Não, não acabou. 1 trilhão e 700 bilhões equivale a nada mais, nada menos do que 24% do PIB nacional. 24% do PIB brasileiro equivale a 1 trilhão e 700 bilhões de reais e simplesmente o governo federal está remunerando a sobra de caixa dos bancos. Recorde, 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Eu tenho que falar isso várias vezes para você entender a dimensão do problema. Equivale a 24% do PIB e o governo está remunerando os bancos. E esse dinheiro quem está pagando é você, porque vai para a dívida pública. Você que está pagando esse dinheiro. Simples assim. Aí você diz, como o senador Rogério Carvalho do PT, a iniciativa é dele, o projeto é dele, certo? No relatório dele ele diz que todos fazem isso. O Banco Central Americano, o Fed, o Banco Central Europeu fazem isso, o Banco Central da União Europeia faz isso, etc, etc, etc. E a senadora Cátia Abreu, do PDT, certo? Do PDT, ok? Ela disse o quê? Também, ela falou a mesma coisa. Só que ela é ruralista, ela é empresária. Ela não é pobre. Ela é ruralista, é empresária. Ela disse que faz... Ou é falta de assessoria ou é muita ignorância, sinceramente. E se diz ser socialista, porque é do PT, né? Partido dos Trabalhadores Socialista. Olha o crime que ele está cometendo aqui. Isso aqui para mim é um crime. É um absurdo, isso aqui é desumano. Isso aqui é desumano, certo? Aí você fala, 24% do PIB. Realmente, lá nos Estados Unidos, essa operação ocorre. Só que é o contrário. O governo americano está fazendo o quê? Está pegando dinheiro dos bancos, está emitindo título da dívida pública, mas o governo está pegando o dinheiro que está pegando com os bancos e está jogando na economia. O governo está emprestando dinheiro. Não é isso aqui que está acontecendo. Na verdade, aqui foi o inverso. O governo liberou 1 trilhão e 200 bilhões de reais para os bancos jogarem dinheiro na economia. Só que o banco não faz isso. E aí, o que acontece? O governo está pagando o próprio juros para o próprio dinheiro que liberou para os bancos. Isso é loucura. Isso não existe. Certo? E aí você diz, 24%, todos os países fazem, etc, etc, etc. Aí você tem que lembrar outra coisa. O Banco Central Americano, o Fed, ele faz isso daqui e está fazendo o contrário. Está pegando dinheiro e jogando dinheiro para a sociedade, ok? E ele compra títulos podres porque lá foi uma crise, os bancos estavam quebrando. Da mesma forma que o Banco Central Europeu comprou títulos podres porque os bancos estavam quebrando. Então era muito pior, certo, para a sociedade a quebra dos bancos, certo, do que eles emprestarem dinheiro para os bancos, comprarem os títulos podres. Foi isso que aconteceu, ok? Então a situação é completamente diferente. Por quê? Porque aqui os bancos têm lucro. Aqui os bancos têm lucro. Certo? No primeiro semestre de 2020, os bancos tiveram um lucro de 105 bilhões de reais. Só isso, ok? Não, professor, foi 40 bilhões. Mas 65 bilhões foi para a reserva deles. Certo? Então, eles tiveram um lucro de 105 bilhões e declararam um lucro somente de 40 bilhões. Porque 65 que foi lucro, eles colocaram para a reserva deles, para garantir o sistema deles, para garantir a empresa. Simples assim. Toda vez eles fazem isso. E ele não declara 105 para não assustar você. Porque enquanto no primeiro semestre milhares de empresas quebraram, milhares, milhões de pessoas desempregadas, os bancos estavam rindo da cara da sociedade. Rindo, mangando e tendo lucro exorbitante, altíssimo. Às suas custas. Às suas custas, às minhas custas, à custa de toda a sociedade. Simples assim, ok? 24% do PIB. O segundo país
certo? A fazer essa operação que o Brasil está fazendo, certo? Remunerando os bancos com a sobra de caixa. O segundo país, Filipinas. Você sabe quanto é a sobra de caixa lá que as Filipinas estão remunerando os bancos? Que é alto, é considerado alto. 3% do PIB das Filipinas. Para você ter noção. 3% do PIB das Filipinas. O segundo país, certo? A remunerar a sobra de caixa. 3% do PIB. O nosso país é 24% do PIB. Isso aqui é desumano, isso aqui é imoral. É ilegal, isso aqui é criminoso. Como é que o banco vai emprestar dinheiro para a sociedade se ele sabe que o governo vai remunerar ele automaticamente? Isso não existe, isso aqui é criminoso com a sociedade inteira. E pasmem, esse projeto de lei aqui, 3877, ele torna obrigatório. Porque hoje o Banco Central pode simplesmente bater o pé na parede e dizer não vou mais remunerar a sobra de caixa. Você tem que emprestar para a sociedade. Eu não remunero mais. O que é que o banco vai fazer? Vai emprestar para a sociedade, vai dar os pulos dele. É isso que ele tem que fazer. O governo não tem que estar abraçando e salvando o banco, não, até porque não precisa de salvação. Lucro de 105 bilhões de reais no primeiro semestre. No primeiro semestre. Não precisa de salvação o banco. Quem precisa de salvação é a sociedade. E o governo está remunerando os bancos. E esse projeto aqui torna obrigatório. Hoje, o Banco Central pode simplesmente dizer o quê? Não vou remunerar. Você, banco, a gente liberou, certo? 1 trilhão e 200 bilhões de liquidez para você emprestar para a sociedade. E você me vem com esse dinheiro de volta para eu remunerar você. Fazer isso não. Não remunera. Outra coisa, por que não tem limite? Por que não tem limite? Poderia esse projeto de lei trazer um limite a 1% do PIB. Sobra de caixa a gente remunera 1% do PIB. O resto, banco, você tem que se virar. Você tem que se virar para emprestar para a sociedade. Ah, baixa os juros, empreste. Agora o banco vai baixar juros para quê? Se ele sabe que pode emprestar para o banco, para o Banco Central sem limite, pessoal. Sem limite. Não é tanto que o recorde foi 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Certo? E esse projeto de lei aqui, ele determina que a obrigação, ele torna uma obrigação do governo remunerar a sobra de caixa dos bancos sem limite. Não há limite. Se os bancos tiverem 2 trilhões de reais de sobra de caixa, o governo federal vai ser obrigado a remunerar essa sobra de caixa. Isso é criminoso. Isso é criminoso. E detalhe, como eu já falei para você lá no início do vídeo, não há previsão. Não diz qual é o impacto orçamentário. Não diz qual é o impacto. E também não diz qual é a fonte de recursos que vai custear essa sobra de caixa. Essa remuneração da sobra de caixa. Então, é ilegal e inconstitucional esse projeto de lei. Ele não respeita, certo? Ele não respeita a Constituição, que diz que é obrigado a indicar a fonte de recurso. Da onde é que sai o dinheiro para remunerar esses bancos? Não há. Não há indicação da fonte de recurso. E a lei de responsabilidade fiscal, ela determina que tem que dizer qual é o impacto orçamentário. E não tem também nesse projeto de lei. É completamente inconstitucional e ilegal o projeto de lei. E está tentando, o objetivo dele é legalizar um crime. Uma ilegalidade que vem acontecendo há muito tempo, não é de agora. Não é de agora. Há muito tempo vem acontecendo isso. Mas agora foi o recorde. 24% do PIB o governo remunerou os bancos. Os bancos. Vejam o absurdo. E isso daqui torna obrigatório. O projeto de lei torna obrigatório. Ou seja, se os bancos conseguirem atingir 50% do PIB, o governo é obrigado, vai ser obrigado, se for aprovado. O presidente também não vetar, vai ser obrigado a remunerar. Isso é criminoso, é um crime contra a sociedade. Isso é desumano. Enquanto milhares de empresas estão quebrando porque não tem crédito, porque não conseguem pegar o dinheiro no banco, dinheiro que o próprio governo liberou, disponibilizou, não conseguem pegar, milhares de pessoas desempregadas, pessoas passando fome, e os banqueiros estão aqui, ó, rindo da cara da sociedade, mangando da gente. Eu não sou obrigado a ser uma das poucas pessoas no Brasil que
que sabe disso. Eu não sou obrigado. Você agora, você sabe, você tem um dever como cidadão de entrar em contato com todos os deputados federais do seu estado e pedir para eles não aprovarem esse absurdo aqui. Isso é um crime contra a sociedade, certo? Bom, esse foi o vídeo. Desculpa ter ficado tão extenso. Eu tentei ser o mais objetivo e mais transparente e claro possível para você entender isso, certo? Porque são números astronômicos. A gente está falando aqui de quase 2 trilhões de reais. Isso aqui é um absurdo, certo? É inimaginável esse valor aqui, é inimaginável. Mas você sabe agora que os bancos estão sendo remunerados. Ou seja, é aquele velho ditado, o rico cada vez ficando mais rico e os pobres cada vez ficando mais pobres. E quem não é pobre está ficando pobre, certo? A classe média ela está sendo esmagada, ou seja, a classe média ela está saindo da condição de classe média e indo para a classe C, D, certo? Ou seja, estão se tornando pobres. É isso que está acontecendo, ok? Então, que isso fique claro. E quem é pobre está ficando cada vez mais pobre. E quem é rico, os banqueiros, principalmente os banqueiros, estão ficando cada vez mais ricos, tá bom? Muitíssimo obrigado, tenha uma ótima semana. Se puder, fique em casa, a pandemia ainda não acabou. E entre em contato com os seus deputados federais de cada estado. Muitíssimo obrigado, até o próximo vídeo. Força, foco, fé e avante!